Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vamos falar, de todos os carros que saíram de linha em 2021. Seja pela regra do Procon VL7, seja porque a empresa a montadora saiu do Brasil, não vai mais construir carro aqui no nosso mercado. Mas enfim, vamos falar de todos aqui para vocês. Mas antes, eu tenho que pedir para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente. Estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo. Vamos embora. Seja aí pela venda baixa, pelas novas regras do governo ou pela mudança na estratégia, estes aí foram os veículos que deram adeus. Seja pela mudança no gosto dos brasileiros, pela nova estratégia da própria marca ou como consequência da falta de componentes, a verdade é que 2022 foi incomum na quantidade de carros que saíram de linha. Antes mesmo de chegar no segundo semestre, a lista já tinha mais de 10 veículos e só aumentou com o passar dos meses. Cada fabricante tem um caso diferente para contar. Um exemplo é a Ford, que encerrou a produção nacional, matando 3 modelos, sem contar aí o Troller, tá? Porque aí vamos dizer que é de outra empresa, Outra que já fez algo extremo foi a Citroën, que atualmente tem apenas um veículo de passeio vendido em nossas concessionárias, embora prometa o novo C3 para o ano que vem. Agora que o ano acabou de vez, vamos lembrar todos os carros que saíram de linha em 2021, deixando de fora as versões que perderam um motor ou transmissão, como o Chevrolet Tracker manual e o Volkswagen Jetta 1.4. O Jetta continua a ser vendido, mas o motor 1.4 não mais. Também não incluímos modelos que já esperavam por uma nova versão para o ano que vem, como é o caso do Civic e do Tiguan, que estão fora de linha, mas voltarão em 2022, Então, não vamos incluir realmente os que saíram de vez do mercado, E para começar é o Caoa Chery Arriso 5. Um dos primeiros carros que a Caoa Chery lançou no Brasil desde o grupo Caoa, que quando assumiu a operação brasileira na marca chinesa. O Arriso 5 anunciou, nunca encontrou no caso, o seu espaço nas concessionárias, ficando longe de enfrentar modelos como Chevrolet Onix Plus, Honda City, Toyota Yaris, Volkswagen Virtus, emplacando menos de 500 unidades em 2021. Isso é extremamente pouco. Os clientes acabavam pagando mais, e levando o Arriso 6, maior e mais equipado. Embora ainda esteja no site, a empresa já confirmou o seu fim, vendendo as últimas unidades remanescentes no estoque. E vai demorar um pouquinho, já que o carro era pouco procurado antes de ser anunciado isso. Imagina agora com esse anunciamento, com esse anúncio. Nossa, falei errado. Chevrolet Montana, A Chevrolet Montana voltará em 2022, Mas será uma picape bem diferente. Então, por isso tá nessa notícia, de que conhecemos, A caminhonete deixará de ser um modelo compacto, crescendo um pouco para enfrentar a Fiat Toro num degrau mais acima, ao invés de continuar a brigar aí com a estrada. E finalmente, enterra a plataforma que foi do primeiro Corsa, quer dizer, plataforma muito antiga. Sobreviveu mais do que deveria, Tanto que emplacou somente 6.654 unidades ao longo de 2020. Enquanto a Fiat Strada, líder da categoria, fechou o ano com apenas 80.030 unidades. Para você ver a diferença que existia, Realmente eu não sei diferenciar uma Montana nova de uma Montana antiga, porque é uma plataforma totalmente assim. Realmente a Chevrolet largou de mão, estava vendendo, então deixa lá. Outro carro, vamos lá, continuar com a Chevrolet, é o Onix Plus e o Joy, Onix Joy e o Joy Plus, no caso, As versões Onix da geração anterior. Praticamente aos 45 minutos do segundo tempo, a GM confirmou que encerrará as vendas da linha Joy no Brasil. A primeira geração do Chevrolet Onix já mantida nas lojas com o nome Joy, enquanto o Prisma mudou o nome para Joy Plus, imitando a estratégia aí do Onix Plus. E tinha
um foco nas vendas diretas. No entanto, a Chevrolet se afastou desta modalidade dos clientes e os clientes aí já migraram naturalmente para a segunda geração do Onix, que é mais equipada, econômica e que custa pouca coisa a mais. Ali era o foco realmente venda direta para a empresa, né, tentar economizar o máximo possível. Não foi o caso, né? A Chevrolet realmente se afastou porque teve todo o problema de semicondutores. Enfim, mais dois carros agora, né? Dá pra dizer. O Prisma, ou Joy Plus, e o Onix da geração antiga. Enfim, Citroën Aircross, né? E aí a gente vai vir com a dupla aí da Citroën. Um dos carros que a Citroën fazia em Porto Real, no Rio de Janeiro, o Aircross perdeu muito espaço após a chegada do C4 Cactus, que atendia quem procurava um crossover da marca francesa. Além né, de ser um produto mais antigo, o Aircross ainda tinha um estilo um pouco polêmico, com o step pendurado na tampa do porta-malas ou carroceria mais alta. Começou a desaparecer, né, e emplacou somente 233 unidades nos 3 primeiros meses de 2021, no qual ele participou, né, antes da marca confirmar o fim da linha para o utilitário. Ao contrário do C3, que parou de ser vendido na mesma época, mas receberá uma nova geração agora no início de 2022, por isso não está no vídeo, o Aircross tem poucas chances de retornar. Já o C4 Long, né, o sedã aí, muito lindo, meu Deus do céu, eu acho esse carro maravilhoso, mas enfim, também mais um carro que não será vendido em 2022. Os indícios, né, do fim do C4 Long começaram a aparecer em setembro de 2020, quando sumiu do site da marca por diversos meses. Até retornou, né, depois, mas só para dar adeus, pois a Citroën o incluiu na lista de modelos a sair de linha em 2022. Inclusive, já parou de fazer o sedã médio também na Argentina, então não é só aqui que ele saiu de linha, tá? Mas enfim, outro carro que saiu de linha também foi a Fiat Doblò. Um dos carros mais antigos ainda em produção no Brasil, o monovolume estreou em 2002, fazendo sucesso como uma das poucas opções de carro de 7 lugares no mercado. Além da versão furgão, acabou deixando um pouco de lado pela Fiat, foi deixada, né, de lado pela Fiat com o passar do tempo, recebendo uma reestilização mais profunda, enquanto a Europa recebia já a segunda geração. Desde 2016 teve uma oferta reduzida para apenas uma motorização, que é o 1.8 e-torque, conforme mais SUVs foram chegando ao mercado, acabou perdendo seu espaço, emplacando apenas 5.300 unidades ao longo de 2021. Em comparação com os outros carros aqui, até que vendeu bem, né? Mas enfim, outro carro que também da Fiat, que saiu de linha foi o Grande Siena. Segunda geração do sedã do Fiat Palio, né, o Grande Siena foi lançado em 2012, usando um pouco das linhas do hatchback e compartilhando o interior e os motores. Estreou com motor 1.0, 1.4 e 1.6, perdendo, né, este último 1.6 quando o Cronos iniciou sua carreira. Assim como foi o Argo, que substituiu o Palio, o Grande Siena foi perdendo espaço para o Cronos, sobrevivendo em versões únicas para atender às vendas diretas. Ainda aguentou mais tempo do que o Palio Fire, que saiu de linha em 2018 no Brasil, pois ainda tinha um bom volume de vendas, né? Venda direta e tal, realmente fazia todo sentido, né? Mas acabou por motivos de Procon VL7 e tudo mais, ele vai sair de linha. No caso, já saiu. E aí vamos pro Fiat Uno, né? No início de 2021, a Fiat dizia que ainda estava discutindo internamente qual seria o futuro do Uno, se teria uma nova geração ou se seria o seu fim. Acabou decidindo encerrar sua carreira do hatch compacto no Brasil, montando as últimas unidades com uma parte, né, de série especial que chama Cial. Não é uma surpresa, pois acabou espremido entre o Mobi, que é bem menor, mas bem mais barato, e o Argo, que é maior e que custava muito mais. Então ele ficava aí no meio termo, mas a galera preferia comprar carros mais novos, como o Mobi, ou pagar mais pelo Argo. E também não faria sentido a Fiat continuar a fazer uma nova geração de um carro desse, porque ele iria ter que ficar necessariamente limitado a ser mais caro do que o Mobi e mais barato do que o Argo. Então é melhor fazer uma versão mais cara do Mobi e uma versão mais barata do Argo para juntar esses dois, né?
Melhor do que lançar um carro. Mas enfim. Outro carro que saiu, agora saindo da Fiat, vamos para Ford. Aí a lista fica grande, tá? Temos o Export, né, com a decisão de fechar as fábricas no país. Chegou ao fim da história do SUV compacto, que não só criou o segmento no Brasil, como dominou durante anos. O Ford Export até deveria ter tido, no caso, uma nova geração, que estava em desenvolvimento, mas a ordem da matriz para encerrar a produção nacional acabou com o projeto e o carro dará adeus, até mesmo no mercado global ao longo de 2022. Outro carro que saiu de linha foi o Ford Edge ST. Não foram só os Fords nacionais que se deram mal em 2021. A fabricante também encerrou a importação do Edge ST, antecipando aí o fim do modelo. Rumores, tá? Já apontavam que não era mais produzido, tá? Feito no Canadá, o SUV com pegada aí esportiva chegava ao país com um preço muito alto, custando cerca de R$350 mil, antes de deixar de ser vendido. A falta de semicondutores padrão, né, de 2021 fez com que a Ford desistisse do utilitário um pouco antes do esperado. E aí, também, para finalizar a Ford, temos o Ka e o Ka Sedan, né? Um dos nomes que definiram aí a Ford no Brasil. A linha Ka havia sido renovada em 2018, recebendo a esperada versão com câmbio automático, combinado ao motor 1.5 e uma inédita variante aventureira. Durou quase 3 anos no mercado, até a decisão da Ford de não fazer mais o carro em território brasileiro, tá? Assim como foi o caso do Export. É um dos carros que acabou saindo até dos planos globais da marca, preparando-se para encerrar a produção em breve em outros mercados, como a própria Índia. E aí, vamos para a Honda agora, o Civic SI, né? O Civic voltará em 2022, mas o SI, infelizmente não. A Honda, né, o Honda Civic, está em um momento bem delicado. A produção nacional em Sumaré, São Paulo, foi encerrada agora em dezembro, tá? Enquanto o esportivo Civic SI deixou de ser importado em fevereiro. Porém, a fabricante já testa a nova geração do sedã médio por aqui e confirmou que continuará a ofertá-lo nas lojas, agora como importado. Por outro lado, ainda não se sabe se o Civic SI tem chances de retornar. E se acontecer, só deveremos ver aí em 2023, depois de lançar o Civic normal e depois pode, né, ter a ideia de trazer o Civic SI, mas saiu de linha, né? O Honda Fit também saiu, né? Durante anos, o Honda Fit foi o carro de entrada da marca japonesa no Brasil e com muito sucesso. Trouxe novos clientes para a marca, pois sua versatilidade mecânica confiável, tá? Apesar de ter recebido sua 4ª geração na Europa e Japão, a fabricante mudou a estratégia em países emergentes. O novo Fit ficou mais caro para produzir, então veio a ideia de criar a versão global do City Hatch, aproveitando mais peças do sedã e que pudesse atender também, né, o público que torcia o nariz para a carroceria monovolume. A produção em Itarapina, em São Paulo, foi encerrada agora em dezembro e o City Hatch desembarcará nas lojas no início de 2022. Outro carro que não foi nada badalado na sua existência foi o Kia Rio, tá? Ele sim saiu de linha já, tá? Foram 20 anos de espera para o Kia Rio chegar ao Brasil desde a primeira promessa que seria vendido por aqui. Finalmente chegou em janeiro de 2022 e perto de completar 2 anos já deu adeus ao nosso mercado. Vinha importado do México em 2 versões, posteriormente reduziu a oferta somente para uma configuração. Porém, envelheceu apenas alguns meses depois, quando a reestilização foi revelada no mercado global. Aqui o Brasil vacilou demais em trazer esse carro, trazia a nova geração, tá? Se fosse realmente para trazer, ou não trazer de forma alguma, porque trazer um carro da Kia que não traz nada de diferencial e um preço também não diferencial, não competitivo em relação, sei lá, um Onix da vida, a galera vai de Onix, velho. Isso aí é certeza. Eu vou de Onix, pra que eu quero um Kia Rio, tá ligado? Se for pra ter, é Cerato pra cima. E para piorar, a cotação do dólar disparou, né, e já tinha mais, não tinha como mais disputar, né, neste segmento, porque o carro iria ficar muito grande.
Assim, o grupo Gandini, representante oficial da Kia no país, optou por suspender a importação do carro, mas sem previsão de retomar as vendas. E digo para vocês, não volta. E se voltar, volta muito mais tecnológico, né? Para fazer valer a pena comprar um Kia. E aí, outro carro que saiu de linha foi o Mitsubishi ASX. Cara, é muito carro. Um dos SUVs mais famosos no Brasil, o Mitsubishi ASX, também deu adeus ao nosso mercado, de certa forma, tá? O modelo sobrevive com um visual renovado e com outro nome, que é o Outlander Sport, mas a versão anterior, que continuava nas lojas junto ao seu sucessor, acabou aí encerrando a carreira em novembro, após 11 anos desde o lançamento por aqui. Primeiro importado do Japão e depois montado em Catalão, tá? Vamos lá. Outro que saiu também da Mitsubishi foi o Pajero, né, Full. Outro clássico da Mitsubishi era o Pajero Full, utilitário, que foi o carro mais antigo da marca ainda disponível no Brasil. Esta geração era comercializada, né, desde 2007, cara, era muito antiga. Ao contrário do que aconteceu com a SX, o Pajero teve uma despedida, recebendo uma edição especial chamada de Legend, com 100 unidades. Por outro lado, o ASX sobrevive como Outlander Sport, enquanto o utilitário de porte grande sai de cena sem deixar nenhum sucessor direto, tá? Ele só realmente saiu. Outro carro que saiu de linha foi o Nissan V-Drive, ou o Vectra, Nissan V-Drive, né? É o Versa, né, da geração antiga. Quando a Nissan trouxe a nova geração do Versa, importada do México, decidiu manter o modelo antigo em produção em Resende, mudando seu nome para V-Drive. A velha estratégia de manter duas gerações do mesmo carro nas concessionárias não durou muito tempo neste caso, pois a fabricante nipônica acabou optando pelo fim da fabricação do carro após um ano, aumentando a capacidade de produção aí do Kicks no mesmo complexo, que vendia mais e gerava mais lucro, né? Realmente, esse carro aí estava muito antigo, né? E aí, como ver uma versão muito mais bonita, não fazia sentido a galera pagar por um carro desse, tá? E não é carro nem de venda direta, então não fazia sentido mesmo. Outro carro que saiu, e único da Renault, é o Sandero RS, né? O esportivo acessível são raros no Brasil e ainda perdemos a opção mais barata. O Renault Sandero RS já não é mais feito em São José dos Pinhais, despedindo-se, né, com uma série especial de 100 unidades. Um kit Finale, né, que eles chamam assim. Ao invés de enfeitar o carro, a Renault decidiu que esse kit seria algo que o cliente pudesse lembrar da história do hatch, com boné, carteira, chaveiro e até um pôster que tem desenho técnico no carro. Foram feitas 4.600 unidades durante 6 anos, desde o seu lançamento, todas aí com motor 2.0 aspirado de 150 cavalos. Cara, em 6 anos, 4.600 unidades parece carro tipo, sei lá, esportivão da BMW, né, em relação a vendas. Outros carros que saíram de linha agora vão para Suzuki, é o S-Cross, né, que é o hatch, o jeitão de SUV. Cara, o vídeo vai ficar comprido, tá? Hatch com jeitão de SUV, o Suzuki S-Cross era um dos carros mais que simbolizava bem o DNA da marca. Um design sóbrio e ótimo conjunto mecânico. Nunca foi sucesso de vendas, sempre bem abaixo do desempenho comercial do Jimny, né? Mas ainda é possível ver algumas delas pelas ruas. A divisão brasileira da marca iniciou a importação em outubro, decisão tomada pela dificuldade da Suzuki em produzir carros durante a falta de semicondutores, e também pela troca de geração do S-Cross, que agora abraçou de vez a ideia de ser um SUV, que até agora nada é dito, né, sobre o retorno do S-Cross. E o Vitara também saiu de linha. Praticamente o S-Cross com um visual mais urbano, o Vitara tinha uma situação semelhante. Apesar de competente, né, com motor 1.4 turbo de 146 cavalos, tinha venda bem modestas, sem conseguir produzir unidades suficientes lá no Japão, pela escassez de chips e outros componentes, não havia como trabalhar, né, continuar aí importando esse veículo neste momento, e ele deu adeus silencioso aqui no Brasil. Indo para a Toyota, o único carro que saiu é o Etios e o Etios Sedan. Quando foi lançado, o Toyota Etios não fez muito sucesso.
Seu novo posicionamento de preço e restilização ajudou a fazer com que começasse a agradar os clientes, e aos poucos foi subindo nas vendas. Só que com a chegada do Yaris acabou matando o hatch menor, canibalizando aí as vendas por ser um produto mais equipado e com um visual menos polêmico. Um carro mais bonito, né? Ainda é feito em Sorocaba, porém somente para exportação, tá? Outro carro aqui lançado, ou que saiu de linha, né, é o Troller T4. Outra vítima no fim da produção nacional da Ford foi o Troller. A marca brasileira foi adquirida em 2007 e montada pela Jeep T4 em Horizonte. O caso, né, é que ainda pior, pois todo o Troller acabou morrendo, visto que o T4 era o único modelo existente e a Ford se negou a vender a marca para alguns interessados. Então ficou uma bagunça, né? A empresa não se sustentava, né? A Ford sustentava a empresa, a fabricante, e ela não quis vender, então ficou uma bagunça, enfim, saiu de linha. Outro carro que para mim era o que eu tinha mais interesse de comprar era o Volkswagen Fox. Após anos de rumores sobre seu fim, o Volkswagen Fox finalmente deixou de ser produzido, mesmo quando ainda tinha uma boa procura nas lojas, mesmo que fosse vendido com apenas um motor 1.6 de 101 cavalos e duas versões. A Volkswagen ainda fez um esforço, né, e foi atualizando o carro com mais equipamentos, alguns aí obrigatórios, como cinto de segurança e cinto de central de 3 pontos. Como a Volkswagen estava tirando de linha o 1.6 8 válvulas por causa do Procon VL7, o Fox não tinha como sobreviver por mais tempo, infelizmente não colocaram o MSI. E para finalizar, finalmente temos o Volkswagen Up, tá? Que também saiu de linha em 2021. Com a promessa de ser o Fusca do século 21, o Up estreou aí em um momento que a Europa apostava muito nos subcompactos com motores de 3 cilindros, para atender aí as reduções de emissões de poluentes. Logo, a fabricante resolveu trazê-lo ao país para substituir o Gol G4 como seu carro de entrada, né? O que não deu muito certo, porque o carro era caro, né? Era menor do que o Gol e mais caro. Além de ser menor do que o Gol, era caro de produzir, então a Volkswagen o reposicionou com um modelo mais descolado, na mesma época em que recebeu 1.0 TSI, que fez aí a sua fama, né? Quem nunca ouviu alguém dizendo que esse carro é esportivo? Só que este motor foi parar em mais carros como um Polo, levando a sua única vantagem, tá? Então era um carro que, se você queria um carro pequeno, você olhava pro Gol, que era ainda maior, né? Então, beleza. Não, mas vamos lá. Mas eu quero um carro turbo, né? Barato. Tinha um Polo, né? Então, carro pequeno tinha o Gol, né? E carro potente, assim, com turbo, tinha um Polo. Então, o carro realmente ficou sem nenhum sentido no nosso mercado e o preço não ajudava, tá? Então, eu preferia realmente de um Polo turbo ou de um Gol do que comprar o Up TSI, né? Mas enfim, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido. O vídeo saiu extremamente longo, eu acho que é o vídeo mais longo do meu canal, mas espero que vocês tenham gostado. Valeu, galera, falou!